Olá amigos, vamos falar hoje sobre imunização. Vamos tratar aqui desse assunto tão importante aí que é referente aí à assistência à saúde, tratar aí dos programas de imunizações. Portanto, vamos falar aqui sobre vacinas, a importância das vacinas e trazer também ali mais detalhes de como que funciona aí o programa de imunização, as principais vacinas que estão aí disponíveis para atender a população. Já adiantando, a vacinação no Brasil já tem aí um caminho de mais de 200 anos. A primeira vacina no Brasil ela foi aplicada em 1804. Para se ter uma ideia, o Brasil ainda não era nem mesmo independente, ainda era uma colônia portuguesa. Portanto, aí já temos uma longa experiência, o Brasil desenvolve vacinas. Portanto, o Brasil tem aí um pioneirismo também aí a nível mundial no desenvolvimento aí de vacinas. E assim nós vamos falar sobre a imunização no contexto geral. Mas antes eu já peço que você firme aí a parceria com o canal, deixando seu comentário, né, dizendo aí de onde que você é e também poder deixar o like ou compartilhar. É interessante, eu quero a sua presença no canal, ficando inscrito no canal. Então faça uma dessas coisas que já vai ser do meu agrado, beleza? Bem, a imunização é um processo pela qual uma pessoa se torna imune ou resistente a uma doença infecciosa. Isso é normalmente através da administração de vacina. As vacinas elas estimulam o próprio sistema imunológico do corpo a proteger a pessoa contra infecções ou doenças posteriores. Portanto, a vacina ela tem essa eficácia, né, digamos assim, de tratar, né, de tratar doenças que já estão emergentes e também prevenir aquelas possíveis doenças que possam voltar a atingir uma determinada região. Então nós temos aí diversos tipos de vacina. Uma das últimas desenvolvidas aí e bem conhecidas é a vacina para combater ali a Covid-19, né? Nós temos aí diferentes também tipos de vacinas, né? Diferentes patentes de vacina que vai também trazer ali uma certa tranquilidade a nível global, como houve aí a retomada da vida, digamos assim, dos afazeres, né? Da globalização em si, de toda essa movimentação que o trânsito de pessoas entre as nações, mercadorias, o trabalho, a vida do trabalho, o lazer. Então a vacina tem essa grande eficácia aí de combater as doenças de origem aí virais. Mas infelizmente ainda não são todas as doenças de origem virais que são tratadas, né, por vacinas, né? Infelizmente muitas outras ainda não tem ainda a existência de vacinas, né? Então aí tem muitas situações ainda que acometem a população justamente porque ainda está em fase de desenvolvimento. Haja vista, por exemplo, vacinas contra a dengue, que é também uma origem viral, vacinas, por exemplo, contra o HIV, que também é uma doença que afeta o sistema imunológico e é também de origem viral, né? E diversas outras estão com certeza em fase de estudos, em fase até mesmo de testes, mas tudo isso leva um bom tempo para que seja disponibilizado para a população. E ainda outras doenças que já tem pesquisas aí há mais de 100 anos e ainda não tem a vacina ainda para combater aquela doença. A exemplo da malária, né, que é uma doença aí que já afeta sobretudo ali a região norte do Brasil, né, os estados da região norte afetam bastante, mas ainda não tem a disponibilidade de vacinas. Portanto, a existência de vacinas ela vai ali combater com certeza muitos agravos à saúde e assim diminui a incidência de mortes, né, por essas doenças virais. Portanto, aí muita gente já foi salva de diversas doenças através da vacinação. Um dos exemplos aí mais conhecidos, por exemplo, é a erradicação da paralisia infantil. Tivemos também a erradicação do sarampo no Brasil. Mas, por outro problema referente à questão da imunização, ou seja, aquelas pessoas que são anti-vacinas, infelizmente tem crescido isso,
sobretudo a partir das redes sociais, pessoas que não aderem mais à vacinação, não querem vacinar os filhos, achando que isso vai trazer algum outro problema de saúde para aquela criança ou aquele adulto. E isso, infelizmente, com a baixa taxa de imunização, acontece que muitas doenças tidas como controladas, elas tendem a voltar a se multiplicar justamente porque não tem mais a grande massa da população imunizada. O ideal é que 95% da população seja vacinada, né, nas campanhas que são realizadas, a exemplo mesmo da gripe. A gripe, que é uma doença comum, né, é uma das mais comuns, né, que afeta aí toda a população, e em muitos casos ela se torna grave e leva a óbito. Então aí cerca de 200 até 500 mil pessoas morrem por ano no mundo por causa da gripe. Então nós temos hoje a vacina da influenza que vai imunizar as pessoas, né, sobretudo ali os idosos, alguns grupos de risco. Está disponível para toda a população também. Claro que tem algumas formas de prioridades, né? Então às vezes se prioriza trabalhadores da saúde, se prioriza aqueles que têm também baixas imunidades, por exemplo os idosos, né, que são mais, digamos que mais frágeis, né, às reações da doença, né? Portanto, falar de imunização, estudar a imunização é um pouquinho conhecer ali, sobretudo a origem das vacinas. Entender um pouquinho sobre as origens das doenças. Inclusive tem um vídeo também no canal onde eu já falei aí sobre a diferença de bactérias, vírus, fungos e sobretudo a questão de que a vacina é para combater doenças de origem viral. Doença de origem viral, já que diversas outras doenças, por exemplo, que têm origem ali a partir de bactérias, elas são mais facilmente tratadas com antibióticos, né? Já a doença de origem viral, o antibiótico ele não é utilizado, ele não tem uma eficácia que vá garantir, né, o controle de uma epidemia, de um surto. Então, doenças de origem a partir de bactérias normalmente são tratadas com antibióticos, né? Que foi também uma grande descoberta, né? A penicilina, né, tem salvado aí muita gente, né? Porque passou a ter o tratamento e o controle das bactérias, mas ainda tem bactérias resistentes, então também tem sempre algumas brechas, né, nesses tratamentos e infelizmente ainda levam algumas pessoas a óbitos, né? E claro, a nível mundial muita gente, né, infelizmente ainda precisa melhorar ainda mais essa questão aí da assistência de antibióticos, né? E também diminuir um pouquinho a resistência ali dessas bactérias, né? Então precisa aprimorar muita coisa ainda. Isso também tem sido feito na área da vacina. Então sempre há estudos, aí os cientistas, né, desenvolvendo vacinas e estudando um pouquinho ali os efeitos das doenças, né? Então, sobretudo as doenças de origem virais, elas realmente o grande tratamento, a grande solução é a vacina. Então não existe aí na questão como foi tratada a questão da Covid-19, de usar cloroquina, né? O nome até é um pouquinho não tão utilizado, né? A cloroquina, mas não dá o efeito de combater o vírus. Então pode até diminuir ali os sintomas, aliviar os sintomas e isso gerar uma certa tranquilidade, mas a doença ela continua se multiplicando, continua sendo transmitida. Então a vacina aí é uma grande aliada e é importante que todos conheçam. Algumas pessoas ficam em dúvida sobre como é a vacina. Então a vacina, a composição dela, basicamente ela não é em si um remédio. Então não é em si um remédio que vai ali curar, né, que vai acabar com o vírus, né, que vai curar ali as infecções, né, causadas ali pelo vírus, né, no corpo humano. Mas a primeira ação da vacina é propiciar a reação do próprio corpo para combater aquele agente invasor. Então conhecer um pouquinho, estudar um pouco sobre imunização é ter essa noção de que a vacina é o que vai causar o alerta no corpo para que o nosso corpo mesmo produza ali os anticorpos ou aumente o anticorpo, né, para combater determinado tipo de vírus. E o que causa muitas das vezes o adoecimento é que ao ter contato com vírus, o corpo ele não está acostumado com aquele tipo de vírus, portanto ele não tem uma defesa para aquele tipo de invasor. E isso, enquanto o corpo produz a defesa para combater ali o invasor, isso muitas pessoas acabam
tendo o agravamento, né, da sua situação de saúde e também pode ir a óbito. Mas e se o corpo ele tem o anticorpos, né, que é a grande defesa, que é o grande exército que combate ali os invasores. Então normalmente o agente invasor, o vírus, ele vai afetar ali as células, dificultando a reprodução das células, né, ou até mesmo alterando também ali o funcionamento das células, e isso vai causar assim, dali já gera infecções, pode se multiplicar em outras regiões do corpo, né? Normalmente afeta muito ali o pulmão, né? Que é a via, uma das principais vias de entrada, né? Digamos assim, do vírus, né? Que é a via aérea através da respiração. Então conhecer um pouquinho aí sobre imunização é um pouco aí ter essa noção de que como que é a vacina, que é a grande aliada, né? Então aí tem estimativas aí que falam que há cerca de 24 a 26 milhões de mortes, né, evitadas aí em uma década, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, né? Ou seja, isso através da vacina. Então, só por utilizar a vacina, devido às campanhas realizadas, e o Brasil tem sido pioneiro. O Brasil desenvolveu ali um programa de imunização, sobretudo na década de 70, começou a ter um programa mesmo governamental, né? Havia já desde o século XIX campanhas, né, esporádicas, né, para combater ali algumas doenças, né? Mas de certa forma veio a se desenvolver como programa de governo, de tornar obrigatório, de ter campanhas permanentes. Isso a partir da década de 70, mas sobretudo a partir da criação do SUS. Isso aí a partir da Constituição de 88. Então foi que o Brasil começou a ter mesmo uma grande eficácia, e a década de 90 foi fundamental para ter esse controle e a erradicação de algumas doenças. A exemplo da paralisia infantil. Era uma doença aí que acometia, né, as crianças, né? E a partir dessa vacinação começou a ter a inexistir essa doença, né? Então ela passou a ser controlada, mas por precaução ainda continua tendo esse tipo de imunização. Portanto, o trabalhador de saúde, ao visitar uma família, ou um enfermeiro, ou agente comunitário de saúde, ele deve, sobretudo, indicar como que é a vacina, qual é a origem da vacina, como ela é feita, e ter essa noção de que a vacina não é um remédio, não é como um antibiótico, né, que ele tem a função diretamente ali de combater. A vacina em si, ela tem a função de instigar o corpo a produzir os anticorpos. Então, a partir do momento em que já é vacinado, por exemplo, ali para a questão da Covid-19, ao ter contato com o vírus, que não vai ser empatado da pessoa ter contato com o vírus. Então, tomou a vacina, digamos que 1 ou 2 meses depois a pessoa foi infectada ali pelo vírus da Covid, o que vai acontecer é que ela não vai desenvolver reações mais graves no corpo, porque o corpo já conhece aquele vírus. Então, a partir do momento em que entrou o vírus da Covid no corpo humano, para a pessoa que está vacinada, o corpo já vai ter ali, digamos que as células de defesa para combater aquele tipo de invasor. Então, o corpo já está preparado, a reação é muito rápida e assim diminui grandemente o número de sintomas e ainda mais a questão de ir a óbito. Já aqueles que não estão vacinados, demora muito, a partir de que teve contato com o vírus, para o corpo desenvolver aquela proteção. Então é esse tempo que tem levado aí muitos a óbito e que também tem salvado vidas para aqueles que estão vacinados. Portanto, é fundamental as crianças estarem vacinadas. Há uma série de vacinas aí, sobretudo nos primeiros 15 meses de vida da criança, né, até 1 ano e 3 meses. Então ali tem algumas vacinas que provocam reações, isso também já é esperado, já é normal, de causar algum tipo de irritação, dor, de causar algum mal-estar na criança ou até mesmo no adulto, mas isso já é esperado, não é uma reação que se deve temer, a não ser que a pessoa tenha alergia a algum dos componentes da vacina. Portanto, é sempre fundamental também conversar aí com o vacinador, com a enfermeira, com o médico, ainda mais se a pessoa tiver alguma disposição a alergias. Aí tem que informar, porque alguns tipos de vacinas
devido à forma de composição, aquela pessoa não pode ser vacinada. Então tem sim que ter esses cuidados. Mas no geral, as reações elas são controladas, que é febre, dor no local, então elas não vão se agravar, ou a vermelhidão no local, isso depende também de uma pessoa para outra, mas em crianças temos ali a rotavírus, que normalmente dá algumas reações, então tem a pentavalente, tem algumas crianças que têm reações também, mas muitas delas não causam nenhuma reação, e quando causa não é para temer a modo de deixar de vacinar, de continuar o programa ali de imunização. Então, normalmente as vacinas, a imunização se dá ali, dependendo do tipo de vacina, com 2 doses ou com 3 doses, e depois vai seguir alguns reforços, né? Tipo a cada 10 anos. Então tem vacinas e isso também tem mudanças. A exemplo da febre amarela, às vezes há uma recomendação de ser vacinado, um reforço a cada 10 anos, mas também às vezes isso é alterado, já não acha que é mais necessário tomar outra vacina. No caso da antitetânica também, normalmente são ali 3 doses, né, para a imunização completa e depois alguns reforços a cada 10 anos ou a cada 5 anos, ainda mais se tiver contato ali com se feriu, né, teve contato tipo tá com ferimento, contato com água contaminada, então às vezes pode procurar novamente uma imunização. Então há diversos tipos de vacinas, até para aqueles casos em que a pessoa foi mordida por um animal, então normalmente também tem que tomar vacina, né, para ter a sua imunização, para precavendo de que se o animal estivesse também infectado, né, pelo vírus, né, então tem que ter todos esses cuidados. Então existem diversos tipos de vacinas, é fundamental ter essas noções aí de que a vacina é segura. Então, que todas as vacinas são submetidas a testes rigorosos ao longo das diferentes fases de ensaios clínicos e seguem avaliadas regularmente uma vez que comercializadas. Então, há todo monitoramento, não é que fez uma vacina, amanhã já vai estar disponível para a população. Não, primeiro tem fases de testes de grupo, de 100 pessoas, depois de 1.000, de 10.000 e ver-se qual é o índice ali de reação, né, que provoca naquelas pessoas. Então, há diversos tipos de fases anteriores à fase humana, ao teste em humanos. Então, é muito rigoroso e esse controle ele é muito fundamental aí para garantir a eficácia da vacina. Então, isso vai desmistificar aquelas pessoas que acham que a vacina pode causar algum outro tipo de doença. Isso às vezes é disponibilizado aí nas redes sociais, mas é fato mentiroso, né? Bem, a origem da vacina, por exemplo, a palavra vacina ou vaquina já está dando a entender que é derivado do nome vaca, viu? É derivado aí da palavra vaca. Então, vacina tem a ver com vaca. Ah, mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Bem, a descoberta da vacina foi, na verdade, ali quase que aleatório, né? Foi um teste de que tirou ali uma solução, né? Tipo de uma vaca e ao testar em humanos, é como se fosse para controlar ali digamos que um rotavírus, né? Que era presente no animal, mas ao ser colocado no humano já causava a imunidade daquela pessoa, então ele deixava de adoecer. Então por isso que começou a ter esses estudos, né, para que pudesse administrar vacinas, né? Então normalmente a vacina ali é o placebo, né, e também a parte do anticorpos, né, que às vezes é inativo, subjugado. Então são 4 formas aí principais. O vírus inativo, então não é o vírus ativo que vai entrar no corpo humano, mas apenas a informação daquele vírus, mas ele de forma inativada, de forma que ele ao entrar no corpo humano ele não vai causar mal ou vai se multiplicar na célula humana, mas somente aquela informação entrando através da vacina, o corpo já fica alerta e produz o anticorpos para a defesa daquele tipo, daquela semelhança de vírus. Há também a necessidade aí dos cuidados, por exemplo, que os vírus eles vão tendo mutações constantes. Então os vírus, a capacidade de se replicar é muito rápida, né? E ele só faz essa replicação dentro de um corpo, dentro de outro organismo, né? No nosso caso, no corpo humano, né? Então ele em si ele não é considerado um ser vivo porque ele não consegue se multiplicar sozinho. Então o vírus
infelizmente ele só acaba fazendo aí, usando, né, o corpo humano ou um outro ser vivo, como um animal também, para se multiplicar. Então é uma expertise aí do vírus, infelizmente vai causar logo que no ser humano ou nos animais essa multiplicação deles, né? Então existem aí também algumas dúvidas, né, sobre se a gestante pode ser vacinada. Então tudo isso tem que ser conversado, porque cada vacina tem também a sua recomendação, tem algumas precauções. Então ao estar gestante, tem algumas vacinas que tem que ser conversada antes, né, com a equipe de saúde, se pode ou não, com o médico, se pode ou não aquela pessoa ser vacinada. Mas em si, a vacina é segura. A gripe é uma doença grave que mata entre 300 mil e 500 mil pessoas em todo o mundo a cada ano. Então, são muita gente aí, muitas pessoas que têm essa questão aí de sofrerem, né, por essas doenças virais. Bem, sobre como é conservado a vacina. Então, mas coloca alguns produtos, esses produtos eles não vão causar mal a gente ao ser vacinado? Bem, o tiomersal é um composto orgânico que contém mercúrio adicionado a algumas vacinas como conservante, sobretudo aquelas em que vem um vasinho ali, um vidrinho com 10 doses. Então eles têm alguns conservantes, claro, tem que sempre manter na temperatura ideal. Então há um controle rigoroso para que se mantenha na temperatura ideal. Então, o uso desse conservante é seguro, trata-se de um conservante mais utilizado para as vacinas que são fornecidas em frascos de múltiplas doses. Não há evidências que sugiram que a quantidade de tiomersal usada em vacinas represente um risco à saúde. Então, a vacina ela tem ali, normalmente é 0,5, né, miligramas, né, muito pouco, né, que é injetado no corpo humano, e daquela pequena fração ainda tem uma parte do líquido que ela é o placebo. Então em si a informação que vai entrar no corpo humano daquele vírus inativado, subjugado, ele é muito menor ainda. Então é pouca coisa, mas já é suficiente para o corpo produzir uma reação aí de larga escala. Portanto, é um pouquinho sobre isso que a gente pode falar hoje, sobre a importância da imunização. Os processos que conferem imunidade podem ser classificados como imunidade passiva e imunidade ativa. A passiva é a imunização por meio da transferência de anticorpos específicos de um indivíduo imunizado para um não imunizado. Já a imunização passiva é natural quando há transferência de anticorpos da mãe para o filho via placenta ou pela amamentação. Então, temos aqui diferentes situações ao falar de imunização. Bem, sobre a classificação aí das vacinas, tem os vírus vivos atenuados. Nós temos aqui vivos atenuados, por exemplo, a tetraviral, que é a catapora, cachumba, rubéola, sarampo, poliomielite, a tuberculose, né, que é a BCG, febre amarela. Também inativos, né? Como são vírus inativos, raiva e hepatite A. Nós temos ali toxinas inativadas, a difteria e tétano. Conjugadas, então são basicamente aqui 4 tipos, né, de vacinas, né? Conjugadas, por exemplo, a coqueluche, o HPV e também, que é um tipo também de vírus, né, o HPV. A influenza, ali tem o pneumococo e a meningococo também, né, que é a pneumocócica, meningocócicas, né? Então são ali também para combater também diversas outras causas. Então aqui, ó, confirmando, a vacina pode causar reações locais e sistêmicas, podendo ser dor, endema, que é o inchaço, eritemia, febre, mal-estar, erupções cutâneas, dores de cabeça e musculares e também até anorexia. Mas em casos raros pode ocasionar reações alérgicas. Então eu comentei um pouquinho antes sobre isso. Elas são contraindicadas somente a quem tem reações aos componentes da vacina. Por isso que quem tem algum tipo de reação, por exemplo, não pode comer ovo,
tem que informar isso ao ser vacinado, porque alguma das vacinas, a depender da forma, da classificação do tipo da vacina, a pessoa pode ser que não deve tomar aquela vacina. Então há vírus inativo, aqueles conjugados, então são diversos tipos aí de forma de fabricação da vacina. Valeu, abraço aí, até a próxima. Lembrando aí para os agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, que também estão estudando aí sobre imunização. A disciplina fica disponível já a partir do dia 28, né? Só confirmando aqui, ó. 28 de fevereiro, a disciplina aí sobre imunização ficará disponível para o ACS ou ACE. Ela normalmente deve ser o prazo final ali 27 de março, né, para ser concluída, mas possivelmente esses prazos eles são prolongados, né? Então, temos aí a partir do dia 28 a disciplina de número 20. Fique acompanhando aí no canal que nós estaremos também publicando vídeos sobre a disciplina 20 do curso Saúde com a gente, onde vamos falar sobre imunização.